Saw your face, I knew you were gone for me, and I know you won't replace all the bad that I have done to me. All that I can't ever have like this before. So I come around, come around. Olá, de novo. Estamos todos aqui. Estamos Voltaram? bem? Voltamos. Então, gente, desculpa. Agradeço a fidelidade. Agradeço de novo ao professor Tardelli por estar aqui com a gente. Imagina, querida. Quem agradece sou eu. Ó, o Cauê falou que a gente tinha que ter colocado tuts-tuts. Não, Cauê, por favor. Cauê, tarde demais, eu já comentei. Ai, então, vamos falar então a parte sobre o machismo estrutural. Aí eu combinei com o professor Tardelli que sobre essa parte do machismo estrutural, eu havia conduzido uma pesquisa sobre uma escritora norte-americana que se chama Virginia Woolf. E aí ela escreveu um livro que se chama O Mito da Beleza. E eu vou ler para vocês um trecho que é bem interessante. A cultura do estupro e a culpabilização da vítima teve início com as feministas radicais da segunda onda de Nova York, que atribuíram tal termo para caracterizar esse abuso quando a violência sexual é encarada como algo usual numa sociedade. Seguindo ainda esse mesmo raciocínio, o professor Francisco Humberto Cunha Filho e a professora Leonísia Moura Fernandes afirmam que a cultura do estupro é a responsável pela consequente culpabilização da vítima de crimes contra a dignidade sexual, pois a sociedade machista e opressora atual ainda acredita em papéis de gênero. O comportamento feminino está em desacordo com o que é esperado pelos bons costumes de boa moça, que a vítima deu causa à prática de estupro, sendo sua culpa e não do agressor. Com isso eu finalizo a minha fala e falo o seguinte, que isso só vem a complementar a fala do professor Tardelli, que a gente vive dentro de uma sociedade num contexto de um machismo estrutural, onde a mulher ela tem que tomar condutas que são aceitáveis, correndo o risco de ser estuprada. E isso não pode mais acontecer. A gente tem que se posicionar como sociedade para que a gente consiga respeitar as escolhas pessoais de cada mulher. A mulher, ela tem o direito de exercer a liberdade dela. Inclusive, eu até vi alguns relatos de algumas meninas. Se a gente vivesse uma sociedade onde houvesse a garantia de segurança, a maioria de nós gostaria de, por exemplo, ir ao shopping sozinha, tomar uma cerveja com as amigas, talvez usar um vestido um pouco mais, sei lá, curto, por que não? E são essas pequenas coisas. Gostaríamos até de sair um pouco mais tarde de um show de rock, por exemplo, sem ter que olhar para trás, correndo risco. Ou ainda pior ainda, as que costumavam sair antes da pandemia, tendo que, sabe, ter que compartilhar o caminho dentro do Uber com a sua mãe, com a sua amiga, com medo do quê? De um agressor. É essa a realidade que todas nós vivemos. Me desculpe. Imagina, mas você tem toda a razão. É essa a realidade que as meninas vivem
E que os homens, por não viverem essa realidade, não têm ideia do que a gente fala, do que as pessoas falam quando falam em machismo. Ah, não, machismo, isso é uma bobagem, isso aí é uma construção aí do que? Da esquerda. Eu não gosto nem de dizer essa palavra, porque, como você sabe, eu não tenho mão esquerda, né? Eu só tenho mão direita. Mas isso não é construção de nada, isso é uma realidade, isso é um fato. Se alguém tiver alguma dúvida de que nós estamos subconscientemente violentando mulheres com as nossas ações, assista o vídeo da audiência. É a prova cabal. A prova cabal. O que é o machismo? É a objetificação da mulher e a inferiorização da mulher. Contando um pouco da minha história pessoal, da minha história de vida, isso sempre, desde que eu sou criança, esse sempre foi um tema que me foi extremamente delicado. Extremamente delicado. O que é ser mulher? O que é mulher? O que é a mulher? Veja, por que isso sempre foi um problema para mim? Um problema muito grave. Porque eu fui criado em meio de mulheres muito fortes. Muito fortes. Eu fui criado pela minha mãe, pelas minhas avós, pelas minhas tias, que são heroínas, que são guerreiras, que são melhores do que qualquer homem que eu já conheci. Eu fui criado num ambiente de mulheres fortes e de homens omissos, ou submissos ou desinteressados. A realidade é essa. Então eu nunca consegui entender por que as mulheres não tinham as mesmas garantias e a mesma serenidade dos homens, se todos os meus exemplos eram mulheres, principalmente dentro do ambiente religioso onde eu fui criado. Eu fui criado dentro de uma tradição protestante em que, durante décadas, as mulheres dirigiam tudo. Elas eram melhores do que os homens em tudo. Como eu estou te reafirmando, eu fui criado num meio de mulheres fortes e de homens fracos. Então eu nunca consegui entender. Por não conseguir entender, é que eu fui pensar e que eu fui estudar muito sobre isso. Verdade, o senhor estudou sobre a sexualidade humana. E aí a gente descobre que a ideia de inferiorização da mulher, ela é praticamente primitiva. Ela é atávica. E que isso se perpetua através de discursos tidos como conservadores, que de conservadores não tem nada, de que a mulher não pode, a mulher não deve e a mulher não vai fazer isso. Mulher na política, jamais. Mulher sendo ordenada para cargos religiosos, jamais. Mulher dirigindo uma empresa ou um grande escritório de advocacia, não confio. Mulher mente. Mulher não é confiável. Mulher é dissimulada. Como se estivesse carimbado na testa das mulheres, dizendo: desconfie de mim. De todas. E isso é extremamente grave. Por quê? Porque isso demonstra o que nós todos sabemos, que os homens são extremamente frágeis e não conseguem lidar com a sua sexualidade. Eu concordo plenamente. E é uma construção. Nós todos temos mães, inclusive os estupradores, irmãs, tias, avós. E por não respeitar e por não venerar, talvez, essa figura, ou sacralizar demais por outro lado, né? Não,
A mulher tem que ser a santa, a imaculada. Ela não pode ser um ser humano como eu. Então, eu vou pegar aqueles velhos discursos religiosos, moralistas e tal, e dizer que a mulher, até hoje, não tem direitos, não pode, e tudo que ela faz é questionável. As mulheres lutam já há um tempo para para poder superar isso aí. E essa luta, ela vamos dizer assim, apoiada por um grande número de homens que conseguiram entender qual é o seu papel no mundo. Não um papel de força de contenção do progresso, mas um processo de força motriz. As coisas precisam ser revistas, os conceitos precisam ser atualizados, nada está parado no tempo. A palavra, ela é viva, ela se adequa. O grande problema de todos eu vou objetificar a mulher, eu vou olhar para a mulher como um mero objeto. E esse objeto está ligado a um instinto primitivo, que é o instinto sexual. Então, veja, se tem uma roda de rapazes, eu fiz essa pergunta hoje na aula, ninguém me respondeu. Óbvio que ninguém me respondeu, porque estava todo mundo, sei lá, ou dormindo, ou ninguém estava interessado no que eu estava falando. E eu estava falando. Lógico, porque você, numa sexta-noite, ter que falar sobre direito real de laje é só puro falar sobre laje, né? Então, eu falei assim, que grupo de rapazes que você tá com entre seus amigos, passa uma moça, você olha e fala assim, olha a gostosa. Qual amigo vai dizer, olha, você não deve fazer isso, você deve respeitar? Ninguém. Vai todo mundo incentivar ou fazer pior, assoviar. O que, Nossa, é verdade. e o que é isso? O que é isso? Isso é diminuir. Eu não faço isso nem com um cachorro, mas eu consigo fazer isso com uma mulher. Eu não quis manter sexo com a mulher porque ela fedia. Ai, gente. Veja isso. E o É juiz o de cúmulo. verdade, né? O exame de DNA provando que houve ejaculação aqui não quer dizer Indício e materialidade. que não existe materialidade, que É, intimamente a autoria. sim. Qual que era aquela frase que o senhor estava falando na sala de aula? Mistérios, Mistérios da fé, né? Porque as pessoas perguntam, mistérios da fé. é fé, você tem que acreditar no dogma. O direito não é um dogma. Nossa, que Kelvin aqui na minha parede não me jogue da janela. Quando eu digo que o direito não é dogmático. Mas veja bem, Paula, uma reflexão. Eu, o Cauê, o Matheus, o Igor, não sei quem mais de homem está assistindo aqui, provavelmente meus alunos ou não, nós saímos de casa todos os dias. Pegamos transporte público, andamos na rua, pegamos Uber, andamos de táxi. Quando que a gente vai parar para pensar que tem alguém querendo molestar a gente? Que alguém vai passar a mão, que alguém vai dar um encostão sexual na gente no ônibus? Isso não passa pela cabeça de um homem. Enquanto isso passa pela cabeça de toda mulher. Toda mulher no Brasil anda olhando para trás. Não é verdade? Pura Você verdade. no ônibus, se vê alguém olhando de uma maneira diferente, tem que mudar de lugar. Isso não passa pela nossa cabeça. Eu estou dizendo nós, eu estou falando, eu estou me incluindo,
como cidadãos de bem. Porque eu não saio na rua, e eu tenho certeza que os meus alunos também não saem na rua com o intuito de molestar, agredir ou transformar a vida de uma mulher em algum tipo de terror. Porque isso é terror, isso é pavor. Sim. Você não poder ser quem você é. Você não poder ser... É exatamente isso, esse é o problema. Você não pode ser quem você é. Você tem que usar mecanismos, estratégias e questões de sobrevivência. Você está vivendo uma guerrilha? Sim, Não. muitas meninas andam dessa maneira. É triste. Assim, É uma guerrilha. você vai para a guerra? Não, eu vou à faculdade. Eu quero ir à faculdade. E olha, eu não consigo. Né? Você lê um trecho, eu quero ler um trecho aqui do meu autor de direito penal favorito, atual, que é o Luciano Anderson de Souza, que quando ele vai concluir a explicação dele para os crimes sexuais, ele fala assim: assim é que, materialmente, a criminalização sexual há de se afastar de qualquer caráter moral, circunscrevendo-se às graves ofensas à autodeterminação sexual dos indivíduos. Sob a égide de um Estado democrático de direito, de cunho pluralista, toda e qualquer incriminação somente se justifica se atrelada à proteção da dignidade da pessoa humana, entendida como a capacidade de autodeterminação dos indivíduos. No particular aspecto analisado, a autodeterminação sexual dos indivíduos é o interesse maior a ser tutelado. Como é que eu vou me autodeterminar sexualmente se eu tenho uma mentalidade corrompida, doente e atrasada, a ponto de pensar que eu posso tratar uma mulher dessa maneira, eu como advogado? Eu vou acabar com ela. Foi o que ele deve ter pensado, com certeza. Porque, tirando a credibilidade do que ela fala, não restam provas. E é óbvio que o juiz vai concordar comigo, o promotor vai concordar comigo. A gente sabe do que a gente está falando. Sim. Veja, Ai, esse espetáculo de horror que a gente acabou vendo, a gente acabou presenciando, eu gostaria imensamente de dizer, como funcionário do Poder Judiciário, eu gostaria muito de dizer assim, isso é exceção. Mas nós vemos que a vítima, ela foi vítima primária quando aconteceu o fato. Ela foi vítima secundária na audiência. Aquela audiência só serviu para vitimizá-la de novo. Aquilo foi um tormento. Nós chamamos isso de vitimização secundária. E a vitimização terciária, que é a consequência, que é a da sociedade. Ah, ela é uma vagabundinha. Um desembargador não foi gravado aí numa audiência, olhando para uma advogada e dizendo: ah, essa mulher tem uma carinha de filha da puta. meu Deus, que absurdo. Foi na Justiça do Trabalho, mas era justiça. E isso foi um desabafo dele. E é esse tipo de desabafo que denota o machismo. Então, Se fosse um homem, ele não falaria isso, como a gente vai fazer isso? né? Chamar de vagabunda, dizer que não presta. É muito complexo. É muito complexo porque as mulheres, elas são tolhidas. Elas são tolhidas em tudo. Eu vejo, eu não nasci ontem,
eu vejo como as mulheres elas têm que se esforçar para serem levadas a sério. Isso é Verdade. muito... Porque nós estamos numa civilização, dita civilização ocidental, moderna, século XXI, 2020, em que é moderno se falar em empoderamento feminino, é moderno se falar em machismo estrutural e cultura do estupro, que os homens têm uma mentalidade primitiva e tal, vamos combater isso, mas isso vira um discurso vazio, porque nós não vemos nenhuma ação efetiva de quem tem poder para isso, para coibir esse tipo de prática. Veja, como eu disse para você, em 2016, 2017, eu não lembro, eu fiquei fazendo campanha, vamos denunciar as agressões sexuais, vamos denunciar as agressões sexuais. Ok, vamos denunciar as agressões sexuais. Aí você assiste aquela audiência. Que vítima vai querer passar por aquilo de novo? Aquilo foi um desserviço. Ela já foi maltratada, já foi molestada, já foi agredida. Eu vou ao judiciário para que isso aconteça comigo? Não vou. Não vou. E aí, uma coisa que um amigo conversou comigo hoje à tarde, ele falou assim, nós estamos muito perto, ainda mais com esse isolamento e que tudo vira virtual, em que as coisas não perderam contato com a realidade, né? Não sei se aquela audiência fosse presencial, ela seria tratada de outra forma, ou se o advogado teria se contido, ou se o juiz tivesse feito o papel dele de presidente da audiência e dito, doutor, o senhor está se excedendo. Doutor, controle-se. Verdade. Ele poderia ter falado isso. Por favor, o decoro. O decoro. Ele deveria. Assim não vamos continuar. E o advogado passou por cima da autoridade dele, por cima da autoridade do promotor, do defensor. A menina ficou indefesa, né? Mas eu estava falando da questão de um amigo que fez a seguinte reflexão. Daqui a pouco, nós vamos ver grupos organizados por redes sociais para fazerem justiça com as próprias mãos. Verdade. Não está muito longe disso acontecer. Infelizmente, é verdade. Cadê o Estado? Quando o Estado se omite, gera esse sentimento de revolta. E é óbvio, né, Paula? Quando você é pressionada além da conta, a sua reação também é desproporcional. Então, muita gente critica, fala assim, não, essa menina é uma maluca. Ela falou que existe uma conspiração internacional para vender virgindade. E abuso, droga e Boa Noite Cinderela. Quem, numa situação limite de estresse, consegue manter a sanidade? Verdade. A gente não sabe o quanto ela está sensível, o quanto está fragilizada psiquicamente. Onde? Chorando. O choro, ele serve tanto para a gente, quanto para a pessoa que está nos agredindo. Para ele parar. Só que no caso dela, serviu para incentivar mais, né? Suas lágrimas de crocodilo. Vê se eu me comovo com isso. Sua mentirosa.
Talvez, se a gente pensar futuramente numa mudança da lei, que esse tipo de punição seja proibida, seria um avanço. Ela não era numa testemunha hostil, ela era a vítima. Não é? Não tem porquê. Não tem explicação. Por que o juiz se omitiu daquela forma? Por que o promotor se omitiu daquela forma? Aí vem as outras teorias da conspiração. Ah, eles foram pagos, eles foram subornados. Não, não foram. Não deve ter sido. Isso é um reflexo do que a gente é. Sabe? Vamos ver se essa menina está falando a verdade. Vamos ver se ela aguenta mesmo. Deixa eu ficar aqui e ver até onde vai isso. O defensor dela poderia ter se manifestado, não poderia? Claro, deveria. Deveria. É Tinha chocante. poder. Ele tinha um poder postulatório, ele poderia falar com licença. E, né, isso dá margem para aquelas pessoas que se intitulam da outra direita, sabe aquela outra direita que eu não gosto de mencionar? Sei, sei. Ah, tem aquela outra direita, porque aí vira racismo, homofobia. Peraí, não teve nada disso. Aí vem, e se fosse uma menina negra? E se fosse um transexual, um homossexual? Nós não devemos ficar pensando no e se. Nós devemos analisar o que aconteceu e dizer, por favor, que isso não aconteça mais. Que isso não aconteça mais. Fé em Deus não vai acontecer. Posso só fazer uma pergunta? Ninguém fez essa pergunta, mas eu vou fazer. Nós vimos que o CNJ ele tomou algumas atitudes em relação à postura do juiz, e eu gostaria de saber se caberá alguma sanção a ele, se há possibilidade também. Não? Creio. Talvez ele receba uma advertência. Você, olha, o senhor agiu meio errado nessa audiência. Essa advertência talvez prejudique a promoção dele para uma comarca melhor ou para um cargo de desembargador por uns 2 ou 3 anos no máximo. Meu Deus. Pedido, ele não pode ser preso, ele não pode ser aposentado por conta disso, ele não pode ser exonerado a bem de serviço público. O que ele fez? Não me convenci da culpabilidade. Indúbio pro réu. Ele não fez nada de errado, tecnicamente, juridicamente falando. Por isso que eu te disse no começo, nós temos que olhar o prisma do direito e o prisma da moral. Porque nem sempre o que é juridicamente correto é moralmente correto. Entendi. E quanto ao promotor e o advogado? Não vai acontecer nada. O promotor vai dizer que o que ele disse, né? Não sei se você viu a continuação, né? Tive estômago. Ele falou, não, vamos encerrar, não sei o quê, você tem mais alguma coisa a dizer, eu proponho encerramento e tal. São coisas assim, inócuas, né? O advogado só estou fazendo o meu trabalho, não tem nada que me proíbe de usar esse tipo de interrogatório. A minha linha de defesa é uma linha consolidada pelos tribunais, que é a desqualificação da vítima. Acho que o dia que isso for proibido, a gente vai ver uma mudança. Em nenhum momento o promotor ou o juiz ou o assistente de acusação trataram o réu dessa forma. Ninguém espezinhou na cabeça do réu. Veja como é complicado. Se eu chegar numa delegacia de polícia e dizer eu fui furtado, ninguém vai duvidar.
Sim. Ninguém vai duvidar disso. Se você chegar numa delegacia de polícia e dizer assim, eu fui abusada, todo mundo vai falar, ah, foi mesmo? Será que foi? Será que você não está inventando? E aí a gente fala, é, é, nós estamos adaptando o processo penal também, né? Há menos de 10 anos é que os representantes das partes puderam ter contato direto com a testemunha. Antes funcionava o sistema presidencialista. Não sei se você se lembra disso, mas nem o advogado, nem o promotor podiam se dirigir diretamente para a vítima, ou para o réu, ou para a testemunha. Tudo tinha que passar pelo juiz. Então ficava até patético, né? O réu na minha frente e eu dizendo para o juiz: juiz, pergunte para ele onde ele estava na noite do dia tal. Aí o juiz: fulano, onde você estava na noite do dia tal? Tá, houve reforma, agora as partes podem se dirigir umas para as outras, sob a presidência e responsabilidade do juiz. Então o juiz não é mais aquele que filtra a pergunta, mas o juiz é aquele que conduz a audiência. Né? Então, ou ele é a reprodução de um homem fraco, mas tecnicamente nós não temos que falar dele, ou ele entrou nesse, vamos dizer, usando uma terminologia de Jung, que eu nem gosto muito, que ele entrou naquele ambiente de inconsciente, de depredação, e se sentiu também acuado. Temos que existem personalidades que conseguem se impor. Só que o processo não é esse tipo de subjetivismo. O processo é para a gente buscar a verdade, é para a gente justiça, é para a gente levar o direito. Não é para a gente ficar depois pensando em teorias psicológicas, em levantar como feminismo ou contra o feminismo. O processo não é para isso. Nós somos juristas. Nós fazemos. Você não vai fazer. De preservar o direito e lutar pela justiça. E ele, lá no século XIX, falava: se algum dia o direito estiver em colisão com a justiça, abandone o direito, mas não abandone a justiça. Fique com a justiça. Sim. Que justiça é essa, Paulo? Eu não sei. Eu não sei que justiça é essa. É E eu gostaria muito de ter alguma esperança, de verdade. É a justiça do macho. Sim. É a justiça do macho que trata a fêmea como ele bem entender. E depois vai para casa fumar um charuto. Sim. Essa é a justiça do macho. Foi isso que a gente viu. Sim. É para isso que você vai se formar. Sim. É para fazer um juramento. Para, em todas as situações em que você for patrocinar alguém, representar alguém, não deixar que isso aconteça. Como eu sei que a Gláucia não deixa, como eu sei que todas as minhas colegas professoras não deixam isso acontecer. Que são excelentes advogadas e, principalmente, que são pessoas comprometidas com a causa da justiça e do direito. Que enxergam o direito como um mecanismo de transformação da sociedade e não como um mecanismo de propagação de ódios, de preconceitos e violência. Nós não estudamos tanto para isso, não. Nós precisamos nos posicionar. Sim, a gente tem que se posicionar. E até por isso a gente resolveu fazer essa live, para poder esclarecer aquilo que ficou obscuro, que a mídia fez o favor, aliás, um desserviço, porque o que eu mais escuto é muito triste. Você imagina, dentro do meu convívio familiar,
dentro daquilo que eu tenho como amigos, onde eu frequento, fala assim, você está estudando curso de Direito, mas você não vê que teve juiz que pegou e teve uma conduta que não está correta, que é um ladrão? Eu escuto isso das pessoas. Fala assim, mas que direito é esse que você defende? Eu falo assim, olha, esse direito que a mídia apresenta não corresponde com o que eu estudo, não corresponde pelo que eu vou lutar e pelo que eu vou jurar. Até que a última gota de dentro de mim se vá. Mas infelizmente, a gente tem essa coisa da mídia que faz uma propagação dos maus. Parece que há uma totalidade de notícias negativas que pegam, oprimem as pessoas, fazem uma lavagem cerebral a ponto de desvirtuar pessoas que são dignas. Existe uma maioria de pessoas dignas, de bons profissionais, mas eles desaparecem diante dessa mídia. Não vem de jornal um advogado justo, não vem de jornal um jurista bom, não vem de jornal um tributarista justo também não. Nada disso vende. Vende o quê? Corrupção, maledicência, tudo isso vende. O escândalo. O escândalo é um objeto de consumo de primeira grandeza. Então, enquanto nós estamos há mais de 80 horas em situação de calamidade pública no estado do Amapá, com pessoas passando fome, ilhadas por desastre natural, o que a gente vê? Será que o Trump é a Casa Branca, se ele perder a eleição? Amapá, Brasil, nossos irmãos. Quem fala disso? Ah, não. Isso não vai. Não, as pessoas não vão querer ler. Agora, pegar um trecho dessa audiência, criar uma situação de estupro culposo e fazer o que aconteceu na terça e na quarta, isso fere, inclusive, a ética do jornalismo. Não é verdade? Você viu como estavam as coisas na terça e na quarta. Na quinta já deu uma amenizada. Hoje, talvez, a gente aqui, nós sejamos os últimos a falar disso. Porque depois já perdeu. Chega de falar na Mariana, chega de falar no André, chega de falar no juiz. Vamos, a gente vai mudar, vai. Infelizmente, nós vivemos em outro mundo. Nós que estudamos direito, nós que trabalhamos com direito, nós vivemos num outro mundo. E a gente tem que saber exatamente distinguir a realidade jurídica desta realidade atroz que é propagada por veículos como esse Intercept. Por um lado, ele tem um ponto positivo. Ele jogou isso no ventilador. Porque se ele não tivesse feito isso, nós estaríamos sem saber e sem poder falar sobre isso. Quando é que nós superamos nossos traumas, Paulo? Quando a gente consegue enfrenta falar... os nossos traumas. Quando a gente se conscientiza da raiz. E quando a gente põe para fora. Então, que essa nossa conversa seja o nosso modo de enfrentar essa situação. Que seja o nosso modo de vencer esse trauma. Porque isso me deixou extremamente descontente, extremamente frustrado, extremamente desmotivado. Como jurista e como homem. Eu não corroboro da atuação dos meus pares. Nem como jurista, nem como homem. Eu cresci, fui educado, trabalho para ser um homem com H maiúsculo. E para ser um homem com H maiúsculo, muitas vezes nós precisamos nos feminilizar. Descobrir a essência do que a gente é. E não ser propagadores e repetidores de preconceito e de violência.
Ser homem não é isso, não. As pessoas costumam me criticar dizendo que eu vivo num outro mundo, que eu vivo no mundo de Dom Pedro II, que eu vivo no mundo do século XIX. Não, não vivo, não. Eu vivo neste mundo, eu me condoo dos problemas deste mundo, da situação deste mundo. Se nós tivéssemos internalizados, Paula, se nós tivéssemos internalizado, nós todos, o mínimo do mínimo da educação, nenhum ser humano trataria outro com o desprezo, com a desqualificação e com a violência que aquele advogado, com que aquele advogado tratou a vítima. Nós não trataríamos isso nem um réu confesso. Nós adotaríamos procedimentos para que o processo chegasse a um bom termo, para que a justiça fosse feita no mundo dos homens, não no mundo de Deus, mas jamais desrespeitando, banalizando a dor, banalizando o sofrimento, imputando situações e condutas, mentirosa, vagabunda, está devendo aluguel. Será que todas as pessoas que têm nome negativado são degenerados sexuais? Não tem conexão, não tem link, não tem lógica. Faz o menor sentido essas observações que eu utilizou. Não faz. Foi justamente uma estratégia, conforme o senhor já havia comentado. Foi uma estratégia que a gente não concorda com as atitudes dele. Nós sabemos que se trata de uma técnica, só que eticamente nós não concordamos. E quando a gente concordou em fazer essa live, eu fiquei muito desconfortável. E ainda estou desconfortável. Em vista da nossa live de semana passada, você lembra como a gente estava se divertindo? A gente estava conversando sobre livros tal, e tava uma coisa assim muito gostosa. Até comentar com o pessoal, gente, pelo amor de Deus, a gente teve que se posicionar frente a isso, porque até a omissão é um posicionamento. E se a gente omitisse isso, a gente não estudaria o direito e a gente não acreditaria naquilo que a gente estuda. Então, por isso que a gente se posicionou. E eu concordo, é a forma da gente colocar isso para fora, para de alguma forma a gente expurgar. Posso falar expurgar? É um termo muito canônico isso, expurgar o mal. Não. Eu agradeço você por ter topado. Eu não sei se eu faria isso sozinho. Talvez eu faria isso sozinho, como eu fiz durante toda a semana, tirando um tempo da aula para conversar com os alunos que estavam interessados sobre a minha opinião sobre isso. Porque, às vezes, o mistério, né, da docência, ele é muito solitário. Embora a gente esteja lidando com um grande público, o professor é um ser solitário por natureza. E ele tem que pensar 3, 4, 5, 50 mil vezes antes de dizer uma coisa, de se posicionar. Mas quando você me chamou, ou eu te chamei, nós nos encontramos, fica mais fácil. Fica mais fácil porque a gente dialoga. A gente dialoga. Tem uma frase antiga, que diz assim que nós não fazemos amigos, nós reconhecemos amigos. E eu agradeço muito por você ter me reconhecido seu amigo, mesmo com essa distância que existe por eu ser seu professor e exercer alguma autoridade dentro da sua sala. Sim. E eu que sou grata. Eu sou grata porque foi de encontro. Foram mentes que foram de encontro uma à outra. Foram corações que foram de encontro um ao outro. Propósitos que se completam. Porque o propósito sempre, quando eu comecei a fazer lives, foi justamente de informar,
de compartilhar um pouco dessa experiência. Enquanto eu sou aluna, nunca eu vou deixar de ser aluna, porque eu percebi, veja só, eu tô com 41 anos, eu percebi que a grande graça da vida é ser aluna. Eu quero ser aluna pro resto da minha vida, até o último dos meus dias. Então, eu posso estar formada, vou me tornar mestre, provavelmente eu vou dar aula também, mas vou ser sempre aluna. E você vai ser sempre meu professor. A Gláucia também vai ser sempre minha professora. O professor Rossini sempre vai ser meu professor. O Cauê, bom, o Cauê e eu, o senhor sabe, né? A gente tem uma rixa. Aliás, deixa eu comentar, gente, para amenizar um pouco esse clima pesado, eu e o Cauê, a gente fez uma promessa. Olha que promessa bonita. Que a gente vai estudar os dois. Cauê, desculpa, vou ter que passar para todo mundo. Todo mundo tem que saber disso. Que aí eu tenho um compromisso, eu não tenho um contrato, mas eu tenho um compromisso, está gravado, certo, professor? Seja testemunha. Nós prometemos um ao outro que nós estudaremos para sermos professores da Faculdade de Direito e que a gente vai continuar com a nossa rixa de Direito Penal e Direito Civil na mesma faculdade, é claro. Isso é ótimo. Vocês constroem isso, quando é levado positivamente, isso constrói. Né? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, se a gente já vai encerrar, como que a gente está. A gente tem mais uns 15 minutos. Mas eu acho que, bom, talvez para eu fechar meu raciocínio, né, ou colocar as coisas de uma maneira clara, eu vou concluir aqui, e aí depois você fica à vontade para me perguntar alguma coisa, se alguém quiser me perguntar alguma coisa. Eu acho que talvez a gente podia ler alguma pergunta. Eu não consigo ler, eu não consigo Eu chegar. sei. Mas Não, houveram muitas conversas falando justamente concordando com toda a sua fala. que bom que ninguém discorda de mim. Aí eu não tenho que me dar o trabalho de debater. Mas porque às vezes pode parecer que nós nos reunimos para ficar jogando coisas um para o outro. E não foi isso. Né? Nós precisamos do tempo, nós precisamos da reflexão, nós precisamos, para entender a estrutura do direito penal, a estrutura do processo penal, nós precisamos entender o que aconteceu, porque nós temos responsabilidade social de não perpetuar erros. Erros e equívocos como esse que a imprensa fez. Talvez isso, as pessoas estão dizendo, ela está lucrando com isso, ela está se dando bem com essa situação toda. Eu não acredito que alguém tão exposta, tão humilhada, possa estar tirando proveito dessa situação. Se tiver também, já é uma outra questão moral que aí já não nos compete. Né? Competir a mim dar uma resposta, não só à Bruna, mas a todos os alunos que me perguntaram sobre o tema, e eu contei com a sua ajuda. Isso foi absolutamente essencial. Né? Então, em termos processuais, não houve nenhuma ilegalidade, nenhum motivo de nulidade, mas, em termos morais, nós atingimos um abismo, um fosso, uma fossa. Então, é isso. Eu me coloco aí à disposição dos alunos, se quiserem me perguntar alguma coisa. Senão, eu vou pedir para a Paula fazer já o encerramento da nossa live, para depois a gente colocar o vídeo nas nossas redes sociais. Né, Paula? Sim. Aqui, ó, o Felipe, da minha sala, tá falando assim: Paula, por favor, pergunte
ao professor se ele já pensou em ser juiz. Precisamos de juízes humanos igual o professor Tardelli. Olha, Não, Felipe, eu nunca pensei em ser juiz. Não, não sei, não, acho que não é para mim. Eu estou bem onde eu estou feliz, palavra meio forte, mas eu não pensei em ser juiz. que pena, porque olha só, tá todo mundo falando assim, professor Tardelli, você é maravilhoso. Juiz, eu não tivesse tanta independência para dizer as coisas que eu digo. Aqui, ó, o Cauê. Cauê, ó, vou perguntar, hein? Pergunta ao professor se ele concorda com a omissão do juiz e do promotor, isso coloca o judiciário em descrédito? Estamos voltando para o estado de natureza, na sua opinião? Os fatos dizem que sim. Eu quero acreditar que não. Sobre o estado de natureza. Eu não quero voltar para o estado de natureza. Eu quero acreditar no direito e quero acreditar na justiça. Mas, com certeza, a omissão do juiz e do promotor colocam o Estado em descrédito. Né? O judiciário é um dos poderes do Estado. O Ministério Público é um poder do Estado também. Né? Não é um poder efetivo, mas é totalmente autônomo, né? Não é um quarto poder, quando a gente pensa na teoria da tripartição dos poderes e tal, também superado e tal, mas com certeza, Cauê, com certeza. Né? Pessoas que nunca viram um juiz na vida, nunca viram um advogado na vida, olham para aquilo, porque isso aparece na televisão o tempo todo, isso não aparece na televisão, aparece no Instagram, aparece no Facebook, aparece nas redes sociais. A pessoa vai dizer, que isso? Isso é ser juiz? O Estado brasileiro é esse que é o representante do Estado? Tá bom, hein? Tá bem o Brasil. Ó, outra pergunta, hein? A Thaís, ela está perguntando assim: o juiz, como condutor da audiência, ele não podia fazer nada pela vítima, que, em minha opinião, foi violentada verbalmente? Podia e devia, Thaís. Podia e devia. Ele deveria ter parado com aquilo lá. E é um dever. Né? Ele tem o poder. Ele é o presidente da audiência. Ele dá a palavra e caça a palavra a quem ele quiser, inclusive ao promotor. As pessoas que recorram a quem é superior a ele. Mas ali naquela sala ninguém era superior a ele. Ele, como presidente da audiência, ele podia falar, eu caço a sua palavra. Se o senhor não se adequar, não parar, eu fecho o seu áudio. Porque numa audiência, obviamente, física, ele tinha que caçar a palavra. Isso é uma coisa indecorosa. E a omissão, ela é tão asquerosa quanto a ação, né? Professor, agora tem uma outra pergunta aqui, ó. O CDA-FNR. Professor, você acha possível reformar essa decisão em segunda instância? Porque aparece para você, né? Porque o Instagram é seu. Isso. Eu acho possível. Eu acho possível. Como eu estava dizendo no começo, tem toda um bom advogado, um bom defensor, tem aí um prato cheio para fazer um recurso de apelação maravilhoso contra essa decisão. Posições contraditórias do juiz, princípios antagônicos sendo colocados na mesma linha de raciocínio, tem tudo para ser reformada. Quem perguntou foi a Carolina. Agora que eu vi, desculpa, porque está abreviado o nome, Carolina. A Carolina é minha princesa. Daphner.
É minha princesa de sexta-feira. Você é minha princesa de quinta, ela é minha princesa de sexta. Eu sei, você tem várias princesas, mas eu não fico preocupada nem com ciúmes, porque você é professor da gente. Ah, olha só, professor, tem mais uma pergunta, hein? A Brubis pergunta assim: professor, ocorrendo um recurso, você acha que poderá haver uma decisão diferente? Pode. Não creio que vá. Não creio que vá. Mas pode. A possibilidade existe. Não pela pressão midiática, mas pelos próprios problemas inerentes no processo. Porque, veja, nós estamos falando do Tribunal de Justiça de um outro estado, de Santa Catarina. Então, os desembargadores, eles são desembargadores. Eles não, eles têm total. Pode ser que eles revertam e acabe havendo uma condenação. Mas eu acho improvável. Na segunda instância, os desembargadores eles têm que se ater ao processo que lhes foi enviado, aos autos. Dificilmente eu acho que o desembargador vai pedir diligência para novamente alguém ser ouvido ou para produzir nova prova. Então eles vão receber aquele processo e, com base naquele processo, sem contato com o réu, sem contato com a vítima, sem contato com o Ministério Público, sem contato com ninguém, só eles e os proferirem um acórdão, né? E esse acórdão pode nos surpreender. Espero. Sim. Ó, o Barbosa está perguntando assim: a sentença possui princípios antagônicos. Não poderiam, por exemplo, ensejar na nulidade da sentença? Não poderia ensejar nulidade, porque princípio é princípio. Princípio é uma direção, né? Então, nada me impede, como intérprete ou como magistrado, de começar por um caminho e depois mudar minha rota, né? Isso é o princípio. O princípio deveria ser tão forte que me conduzisse no mesmo caminho do começo ao fim, né? Mas essa colisão de princípios não gera nulidade de sentença. Nulidade, vamos dizer assim, falta de correlação entre denúncia e sentença, porque não há nulidade, cerceamento de defesa, violação de princípios constitucionais como contraditório e ampla defesa. Nada disso aconteceu. Infelizmente, nós vimos, a maioria de nós só viu aquele trecho da audiência, né? Mas ela durou muito tempo, ela durou 3 horas. Ai, então, professor, agora a gente só tem aqueles benditos aqui 5 minutos. Ótimo, tá bom, vamos encerrar então. Eu quero agradecer primeiramente a você, Paula, novamente, e de público faço isso sempre, pela sua disposição. Eu sei que o tema que a gente enfrentou hoje foi muito difícil e, principalmente para você, enquanto mulher, conversar comigo sobre isso. Eu imagino que você tenha ficado nervosa e que isso algumas vezes pode ter te constrangido, mas pensa que a gente fez isso para as pessoas que estão nos ouvindo e que a nossa conversa de hoje vai ajudar muita gente. E aí as coisas ficam mais fáceis. Eu quero agradecer a Bruna, que foi a primeira que me... Professor, manifeste-se, né? E quero agradecer a todo mundo que assistiu. A Carolina, ao Cauê, ao Matheus, enfim, todo mundo que se manifestou aí, que fez pergunta, a professora Gláucia, e, e, e estender meu carinho incondicional e dizer para vocês que vocês sabem que podem contar comigo, que eu estou sempre aqui, né? Precisando de mim. Eu estou aqui, vocês sabem disso.
obrigado. Um beijo e um bom final de semana. Tá certo. Gente, obrigada também por terem participado. Ah, e mais uma coisa, eu já combinei com o professor Tardelli, porque a live de hoje, gente, foi assim, lógico, a gente concorda que foi uma forma da gente expurgar um pouco o mal e com isso a gente construir valores com vocês. Mas as próximas serão um pouco mais leves. Certo, professor? Então, Combinado. não percam as novidades. Um grande beijo e até logo. Um bom descanso para todos vocês. Tchau, tchau.